Boa tarde a todos. É bom ver todos vocês. Boa tarde. Com o presidente Trump como comandante-chefe, o mundo é um lugar muito mais seguro. Depois de décadas em que presidentes anteriores mimaram e permitiram que o principal estado patrocinador do terrorismo no mundo, o presidente Trump finalmente pôs fim à ameaça imediata de um regime nuclear iraniano. Seguindo o comando do presidente Trump, os militares mais poderosos da história do mundo executaram ataques massivos de precisão em 3 das principais instalações nucleares do regime iraniano. O objetivo da Operação Martelo da Meia-Noite foi destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do regime e impedir a grave ameaça nuclear representada aos Estados Unidos, Israel e ao restante do mundo livre. A missão, que entrará para os livros de história, foi um sucesso absoluto. O secretário de Defesa Pat Hegseth e o chefe do Estado-Maior Conjunto Dan Raising-Kane detalharam a operação em sua coletiva esta manhã no Pentágono, e eu incentivo todos os americanos a assistirem. Como o presidente Trump disse repetidamente, os Estados Unidos da América possuem as forças armadas mais grandiosas, ferozes e corajosas que já caminharam sobre a face da terra e não poderíamos estar mais gratos e orgulhosos dos guerreiros da nossa nação. O regime iraniano estava há semanas de conseguir produzir uma arma nuclear que ameaçaria o mundo inteiro antes que o presidente Trump tomasse essa ação decisiva no sábado à noite para obliterar suas capacidades nucleares. O contraste na liderança não poderia ser mais claro. Barack Obama e Joe Biden enviaram paletes de dinheiro, dólares dos contribuintes americanos, numa tentativa fracassada de comprar a conformidade do regime iraniano com um acordo fraco e ineficaz. O presidente Trump enviou uma frota de aviões de guerra americanos para destruir a capacidade do Irã de produzir uma arma nuclear. Os Estados Unidos e o mundo inteiro estão mais seguros por causa da determinação deste presidente. Apesar dos vazamentos motivados por interesses da mídia falsa, que visam minar essa conquista incrível alcançada pelo presidente Trump e por nossos corajosos pilotos de combate, já está surgindo um amplo consenso de que as capacidades nucleares do Irã foram de fato destruídas. Os Estados Unidos, Israel, as Nações Unidas e até mesmo o Irã concordam que eles não podem mais construir uma arma nuclear. Então, o que o presidente fez, porque o presidente imediatamente se voltou para obliterar depois da ameaça nuclear iraniana? Garantir a paz. Em menos de 48 horas após o ataque devastador, o presidente Trump e sua equipe intermediaram um cessar-fogo histórico entre Israel e Irã e encerraram oficialmente a guerra de 12 dias. O Oriente Médio agora está deixando o caos e o derramamento de sangue para trás e caminhando para os estágios iniciais de uma nova era de paz e estabilidade, algo que o presidente Trump há muito tempo pede que eles alcancem. Isso era impensável há uma semana. E é assim que se parece a paz através da força. Sob o comando do presidente Trump, os Estados Unidos avançarão incansavelmente nossos interesses sem serem arrastados para guerras intermináveis. Sua liderança destemida garante que a América volte a ser respeitada em todo o mundo. Basta olhar para o que ele conseguiu realizar na cúpula da OTAN, na Holanda. Muitos de vocês estavam lá. Nossos aliados concordaram em investir 5% de seu PIB anualmente em defesa, porque o presidente Trump exigiu isso. Este será o reforço mais significativo da defesa coletiva da OTAN em toda a história da aliança. E como resultado, os Estados Unidos da América carregarão menos esse fardo, e nossos aliados da OTAN serão mais fortes do que nunca. Como disse o secretário-geral da OTAN, Ruda, por muito tempo, um aliado, os Estados Unidos, e nossos contribuintes, posso acrescentar, carregaram grande parte do peso desse compromisso. E isso muda hoje. O presidente Trump tornou essa mudança possível. Nós vamos gerar trilhões a mais para nossa defesa comum, para nos tornarmos mais fortes e justos, equilibrando os gastos entre a América e nossos aliados. Esse é o efeito Trump. É isso que o presidente quis dizer quando declarou que a América está de volta. Agora, aqui em casa, os americanos estão pagando preços muito mais baixos pela gasolina neste verão, como tanto o Wall Street Journal quanto o New York Times destacaram hoje. Veja como o Wall Street Journal colocou a questão. Viajar de carro neste verão não vai pesar tanto no seu bolso. A média nacional para um galão de gasolina comum está cerca de 23 centavos mais barata do que nesta mesma época no ano passado. Analistas dizem que a oferta abundante deve manter os preços baixos nos próximos meses.
estes são os preços mais baixos da gasolina neste ponto do verão desde 2021. E apesar de todas as previsões pessimistas dos comentaristas liberais, os preços do petróleo na terça-feira estavam mais baixos do que antes do início do conflito entre Israel e Irã. À medida que o presidente Trump continua a liberar a energia americana, nosso país terá energia ainda mais eficiente, confiável e acessível para proteger nossa segurança nacional e abastecer nosso povo. Mais tarde, nesta tarde, aqui na Casa Branca, o presidente vai sediar um grande e belo evento no Salão Leste para mobilizar os republicanos a aprovar o grande e belo projeto de lei. Nesse evento, ele estará acompanhado de americanos comuns de todo o país, que serão enormemente beneficiados pelas políticas e disposições de bom senso contidas nesse projeto de lei. Este é o maior corte de impostos para os americanos da classe trabalhadora e da classe média na história, e vai colocar mais dinheiro no bolso dos americanos trabalhadores. As famílias verão um aumento médio no salário líquido de mais de os 10 mil dólares por ano. Americanos que ganham entre os 30 mil dólares e os 80 mil dólares por ano terão um corte de imposto de 15%. Trabalhadores que recebem hora extra e gorjetas economizarão milhares de dólares anualmente. E nossos incríveis idosos receberão um alívio financeiro histórico ao reduzir a carga tributária sobre seus benefícios da Previdência Social. Simplificando, este projeto de lei vai desbloquear a era de ouro da América e esperamos continuar trabalhando com o Senado e a Câmara para que este projeto de lei chegue à mesa do presidente para assinatura até o dia da independência. Aqui, em nosso novo espaço para a imprensa hoje, temos Colin Anderson, do The Washington Free Beacon, que dará início à nossa sessão de perguntas e respostas. Colin, pode começar. Obrigado, Caroline. Ontem noticiamos sobre um briefing do ministro da Defesa de Israel, no qual ele disse que os Irã e Israel estão trabalhando juntos para monitorar quaisquer tentativas do Irã de reconstruir seu programa nuclear. E também que caso o Irã fizesse isso, os de Israel trabalhariam juntos para destruir novamente esse programa nuclear. Isso está alinhado com o pensamento do presidente? Olha, como eu disse naquelas observações iniciais, Colin, e obrigado por estar conosco hoje, o presidente vê o Oriente Médio a caminho da paz e prosperidade. E o presidente demonstrou força no sábado à noite. O mundo inteiro viu que os Estados Unidos são, de fato, a força de combate mais letal do mundo com aqueles ataques de precisão no sábado à noite. Mas o presidente quer a paz, sempre quis. E neste momento estamos em um caminho diplomático com o Irã. O presidente e sua equipe, especialmente o enviado especial Witkoff, continuam em comunicação com os iranianos e principalmente com nossos parceiros do Golfo e árabes na região para chegar a um acordo com o Irã. Quanto à nossa aliança com o Estado de Israel, essa amizade e parceria entre os Estados Unidos e o Estado de Israel, eu diria que nunca foi tão forte. E vemos uma nova era em que talvez alguns desses estados do Golfo e árabes possam aderir aos acordos de Abraão. Esse foi um dos maiores feitos do presidente em seu primeiro mandato, e ele gostaria de ver mais desses países aderindo durante este segundo mandato. E então, nós esperamos sustentar uma paz longa e duradoura na região, e o presidente quer fazer isso por meio de uma solução diplomática. Mas como ele provou no sábado à noite, ele não está disposto, ele não tem medo de usar a força se precisarmos fazer isso. Gabriel. Obrigada, Caroline. O presidente mencionou em uma publicação no True Social que nenhum urânio enriquecido foi movido de Fordow. E quanto aos outros dois locais, Isfahan e Natanz? E como o presidente pode ter tanta certeza de que nenhum urânio foi movido? Bem, o que posso assegurar a você é que os Estados Unidos e nossas agências de inteligência, o diretor Ratcliffe e toda a equipe de segurança nacional do presidente estavam obviamente monitorando esses locais muito de perto nas semanas e dias que antecederam o ataque de sábado, que, acrescento, foi uma das operações mais secretas e bem-sucedidas da história dos Estados Unidos. E acho que muitos de vocês nesta sala concordariam com isso, porque nenhum de vocês aqui sabia sobre o ataque de sábado até que ele acontecesse. Então, nós monitorávamos de perto e não houve indicação para o Zeboinó de que parte do urânio enriquecido tenha sido movida antes do ataque. De algum dos locais? Correto. E mais uma coisa, Caroline. Na próxima semana, o presidente mencionou que haveria conversas com o Irã. Ele não deu detalhes e o Irã não confirmou nada. Você pode compartilhar algum detalhe sobre possíveis conversas na próxima semana? Não temos nada agendado até o momento, mas conversei longamente com o nosso enviado especial Witkoff esta manhã e posso assegurar a todos vocês que continuamos em comunicação próxima com os iranianos e também por meio de nossos intermediários, principalmente os cataris, que têm sido aliado e parceiro confiável durante todo esse esforço.
E como eu disse, essa administração está sempre focada na diplomacia e na paz. E queremos garantir que possamos chegar a um ponto em que o Irã concorde com um programa nuclear civil sem enriquecimento. E há muitos outros pedidos que os Estados Unidos têm. Esses detalhes continuam, na verdade, eles estão apenas começando, é claro. A operação foi apenas no sábado à noite. Mas estamos em contato e se houver uma reunião, avisaremos você, como sempre fazemos. Ryan. Obrigada, Caroline. São 2. Comércio, sobre os prazos de acordos comerciais. Hammam. Esse prazo ainda é rígido e rápido para o presidente? Ou ele está considerando até mesmo fazer acordos comerciais depois desse prazo? E como ele está nesse sentido daqui para frente? Acho que o presidente já foi questionado sobre isso várias vezes por muitos de vocês da imprensa. Já o ouvi responder a isso em coletivas de imprensa e em conversas informais. Ele acabou de falar sobre isso no Air Force One. O prazo não é crítico. O presidente pode simplesmente oferecer um acordo a esses países se eles se recusarem a nos dar um até o prazo. Isso significa que o presidente pode escolher uma tarifa recíproca que ele acredita ser vantajosa para os Estados Unidos e para o trabalhador americano. E ele continuará fazendo isso. Mas, quanto aos acordos, nosso embaixador de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, eu falo com ele com frequência, ele está trabalhando muito duro. E ele tem tido discussões muito boas e produtivas com muitos dos nossos principais parceiros comerciais. E sobre o grande e belo projeto de lei, há conversas acontecendo no Congresso agora sobre os cortes no Medicaid. Estou curioso se o projeto de lei final sobre o qual o presidente tem falado chegar até ele e tiver cortes no Medicaid, ele vai assinar ou preferiria que o Congresso simplesmente eliminasse esses cortes? Acho que nossos amigos no Senado e na Câmara sabem a posição do presidente em relação ao Medicaid. Ele quer acabar com o desperdício, a fraude e o abuso. E eles estão trabalhando para fazer isso no Senado agora. Jennifer... Uma continuação sobre isso. Sobre o Big Beautiful Bill, há tempo suficiente para o Congresso trabalhar nas questões que precisa resolver? O que eu quero dizer é que o presidente precisa adiar um pouco o prazo. Esperamos que o projeto de lei esteja na mesa do presidente para assinatura até 4 de julho. Bem, eu sei que houve uma decisão do parlamentar do Senado esta manhã. Olha, isso faz parte do processo, isso faz parte do funcionamento interno do Senado dos Estados Unidos. Mas o presidente está determinado a ver esse projeto de lei em sua mesa aqui na Casa Branca até o dia da independência. E sobre Israel, já há uma data marcada para o primeiro-ministro visitar a Casa Branca? Ele vem em algumas semanas? Não há uma data, mas o primeiro-ministro expressou interesse em ir à Casa Branca para se encontrar com o presidente e ir a Washington. O presidente está, obviamente, muito aberto a isso, mas não temos uma data. Quando isso acontecer, avisaremos a todos. Kate? O presidente sugeriu que estava aberto a enviar mais mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. Isso vai acontecer? E houve alguma outra garantia que ele deu diretamente ao Zelensky quando se encontraram? Vou deixar que o presidente fale sobre isso. Essa foi uma conversa privada entre ele e o presidente Zelensky. Mas a reunião foi boa. E foi uma reunião em direção ao progresso. E o presidente, como disse repetidamente, quer ver essa guerra chegar ao fim. Mas vou deixar que ele fale sobre essa questão específica. E o Wickoff sugeriu ontem que haveria mais países assinando os acordos de Abraão. Qual é o cronograma para isso? E quais países especificamente o governo está querendo que adiram? Bem, o presidente certamente está esperançoso de que mais países na região assinem os acordos de Abraão. Mais uma vez, queremos ver uma paz duradoura no Oriente Médio, e é assim que podemos fazer isso. Bem, e quando o presidente se encontrou com o novo presidente da Síria, esse foi um dos pedidos que ele fez para que a Síria assinasse os acordos de Abraão. Não tenho um cronograma para você, mas este governo quer que isso aconteça, e nossos parceiros na região devem saber disso. Raquel. Muito obrigado. Apenas para dar continuidade à reunião que o presidente mencionou sobre querer ter essa reunião com os iranianos na semana que vem, claramente há uma disposição por parte do governo em querer se reunir com autoridades iranianas. Qual é o entrave para tentar agendar essa reunião? Vocês estão enfrentando alguma resistência por parte dos iranianos? Não. Tenham um pouco de paciência. Acabamos de ter esse ataque no sábado à noite. O presidente garantiu um cessar-fogo. Ele estava na Holanda. Agora está de volta ao país para avançar com as prioridades domésticas. Então vamos chegar lá. E como eu disse, estamos em comunicação constante. Só mais uma. Só sobre o objetivo da reunião. O presidente mencionou ontem que talvez não seja necessário ter um acordo com os iranianos. Qual é o propósito? Qual seria o objetivo desta reunião? Mais uma vez, para continuar avançando em direção a uma paz duradoura no Oriente Médio. Jordânia.
Sim, Caroline. Obrigado. Então, o presidente dirigiu palavras duras a Israel e ao Irã na terça-feira, ao sair da cúpula da OTAN, após ambos violarem o cessar-fogo, disse ele. Qual a sua resposta para os americanos preocupados que a paz não vai durar e acham que Israel está tentando nos arrastar para outra guerra sem fim em nome deles? Acho que o fato de o presidente ter conseguido negociar com sucesso um cessar-fogo quando ninguém achava que isso era possível foi uma surpresa para todos nessa sala, foi uma surpresa para o mundo, mas o presidente conseguiu porque ele quer ver a paz neste mundo. Ele não quer que os Estados Unidos sejam arrastados para esses conflitos. Novamente, ele não tem medo de usar a força se for necessário, mas o presidente já provou que pode colocar a América em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, promover a paz. Esses objetivos não são mutuamente exclusivos. E mais uma coisa. Você sabe, depois que Kari Lake, ela testemunhou no Comitê de Relações Exteriores da Câmara sobre o desperdício, fraude e abuso e a verdadeira decadência na Voice of America e na USAJOD. O presidente pediu ao Congresso que acabasse com isso. Como isso seria? E o presidente está disposto a assinar uma ordem executiva? Bem, acredito que essa ação teria que ser legislativa através do Congresso e o presidente orientou o Congresso a fazer isso em sua postagem no Truth Social ontem. Se houver alguma ação executiva que possa ser tomada para reduzir parte do desperdício, fraude e abuso ou acabar com o programa completamente, tenho certeza de que nosso grande vice-chefe de gabinete, Stephen Miller, já está investigando. E se isso puder ser feito, será feito aqui na Casa Branca. Mas o Congresso também deve agir. O pra trás. Vai em frente. Sim. Ok. Caroline, obrigada. A administração disse que... Pra trás então, Kari. Eu irei até você. O relatório da DIA, com informações de baixa confiança, pode compartilhar quais outras avaliações estão em andamento para chegar ao fundo de quão eficazes esses ataques foram. Sim. Bem, posso lhe assegurar o que o diretor da CIA disse, que quando analisamos todo o conjunto de informações de inteligência que temos até o momento, isso conclui que esses ataques contra os iranianos, as instalações nucleares iranianas, foram absolutamente bem-sucedidos. Foi uma aniquilação total, como o presidente disse. E não apenas nossa própria inteligência afirma isso, mas também o ministro das Relações Exteriores do Irã disse o mesmo. Vimos também Israel chegar à mesma conclusão com base em sua própria inteligência. Também tivemos as Nações Unidas afirmando isso. Então, acho que a única outra vez em que as Nações Unidas, Israel, o Irã e os Estados Unidos concordaram em algo foi sobre o fato de que o céu é azul. Mas todos concordam que as instalações nucleares do Irã foram completamente demolidas. E eu só gostaria de reforçar, você mencionou que isso era uma avaliação preliminar de inteligência de baixa confiança e a totalidade dessa avaliação não foi vazada para a mídia. Apenas trechos dessa avaliação foram vazados para a CNN. E já vimos esse roteiro antes, em que pessoas da comunidade de inteligência, ou talvez do Capitólio, não sabemos, mas eu acredito que o FBI está investigando para descobrir quem foi o responsável pelo vazamento, porque isso é ilegal e essas pessoas devem ser responsabilizadas por isso. Vazaram trechos e partes de uma avaliação de inteligência para promover uma narrativa falsa e foi para a mesma repórter, acrescento, Natasha Bertrand, da CNN, que já fez isso no passado. Em 2020, foi a Natasha Bertrand quem ouviu 51 analistas de inteligência mentirem para ela, mas por algum motivo ela ainda assim publicou que a história do laptop de Hunter Biden era desinformação russa. Todos nós sabemos que isso não é verdade, certo? Agora todos podemos concordar com isso. Isso foi uma mentira da comunidade de inteligência. Também em 2020, essa mesma repórter, Natasha Bertrand, escreveu que uma das principais agências de inteligência descartou a teoria de que o coronavírus teria vazado de um laboratório criado pelo homem. Mais uma vez, o presidente estava certo sobre isso. Essa repórter escreveu uma mentira da comunidade de inteligência para sustentar uma narrativa que ela queria provar e adivinha só, agora sabemos que isso é a verdade. Além disso, em 2024, Bertrand divulgou a farsa dos Suckers and Losers. Ela também divulgou a farsa dos Fine People, que consistia em tirar propositalmente as palavras do presidente de contexto, e então, em outubro passado, e acredito que isso seja notável, Natasha Bertrand publicou um artigo no Político a partir de informações da agência de inteligência. Ela afirmou que John Ratcliffe estava falando sem qualquer evidência ao dizer que o Irã estava tentando minar a campanha presidencial do presidente Trump. E então, é claro, descobrimos que isso era absolutamente verdade. Na verdade, o governo Biden desclassificou um relatório de inteligência que dizia que havia grande confiança de que o Irã havia feito exatamente o que Ratcliffe alegou.
Eles realmente conduziram uma campanha de influência para prejudicar a candidatura do presidente Trump. Na verdade, sabemos que os iranianos tentaram tirar a vida do presidente Trump. Portanto, esta é uma repórter que infelizmente tem sido usada por pessoas que não gostam de Donald Trump neste governo para promover narrativas falsas e mentirosas. Ela deveria ter vergonha de si mesma. E não é isso que é reportar. O jornalismo está tentando descobrir os fatos e a verdade. E esta semana vimos esse mesmo repórter sendo usado para divulgar uma narrativa falsa para tentar minar o presidente dos Estados Unidos e, mais importante, os bravos pilotos de caça que conduziram uma das operações mais bem-sucedidas da história dos Estados Unidos. E acho que o povo americano sabe perfeitamente que esta operação foi um sucesso total e completo. Isabel. Obrigada, Caroline. O Miami Herald publicou recentemente uma reportagem dizendo que o governo Trump estava visando crianças migrantes acolhidas. O governo Trump denunciou isso como falso. Você poderia esclarecer a posição do governo Trump sobre a proteção de crianças migrantes, particularmente as 300 mil perdidas durante o governo Biden? Sim, vi o artigo do Miami Herald ontem e fiquei horrorizado com a manchete. Flagrante acusar esta administração de tentar atingir crianças adotivas. Isso não é de forma alguma o que está acontecendo no Departamento de Segurança Interna. E eu soube que o Departamento de Segurança Interna realmente tentou trabalhar de boa fé com esse repórter para acertar essa matéria, para explicar que esta administração está tentando proteger as crianças acolhidas. Estamos tentando manter as crianças fora de perigo, mesmo que isso signifique que seus pais não sejam cidadãos que obedecem à lei. Queremos proteger as crianças, ao contrário da administração anterior, que permitiu que crianças fossem traficadas e estupradas e, em alguns casos, mortas por causa das políticas de fronteira aberta. Infelizmente, o Miami Herald simplesmente se degradou completamente com essa reportagem, apesar de ter recebido uma lista completa de fatos do Departamento de Segurança Interna. É mais um exemplo de notícia falsa? E os números da fronteira de maio falam por si só. Nenhum imigrante ilegal foi permitido entrar neste país por causa das políticas de fronteira desta administração no mês de maio. Isso significa que nenhuma criança foi permitida entrar neste país, possivelmente com coiotes ou traficantes de pessoas. E sabemos que isso estava acontecendo a uma taxa de milhares e milhares de crianças todos os meses na administração anterior, durante 4 anos, e você não viu nenhuma reportagem sobre isso no Miami Herald. Mas agora eles estão tentando acusar esta administração. E tentamos dar-lhes os fatos e eles se recusaram a relatá-los, então obrigado por trazer esse relatório à tona. Aisha? Bom ver você. Você também. Eu sei você. Você está no Capitólio. Eu sei. Hoje estou aqui. Eu sei que você está procurando por esse informante. Você acredita? Eu sei que você disse antes que não tem certeza se está no Capitólio ou no Pentágono, mas você acredita que pode estar no Capitólio? E quão confiante você está de que vai encontrar esse informante? Bem, eu pessoalmente não estou procurando um informante. O FBI está procurando um informante. Então você vai ter que perguntar a eles e ao Departamento de Justiça e em relação a essa investigação. Mas você sabe, vazar informações confidenciais de alto nível, é um crime. E as pessoas precisam ser responsabilizadas por esse crime. Posso te perguntar como vocês vão limitar o acesso à inteligência para o Congresso? O que você diria aos legisladores com privilégios de supervisão e que precisam de informações? Esta administração quer garantir que informações confidenciais de inteligência não acabem em mãos irresponsáveis e que as pessoas que têm o privilégio de acessar essas informações ultrassecretas estejam sendo responsáveis com elas. E, infelizmente, claramente, alguém que teve acesso a isso, e eram pouquíssimas pessoas, um número muito pequeno de pessoas em nosso governo que viram esse relatório, essa pessoa foi irresponsável e precisamos ir ao fundo da questão e fortalecer esse processo para proteger nossa segurança nacional e proteger o público americano. Sobre esse assunto, Mary Margaret, vai em frente. Obrigada, Caroline. Claro. Você acabou de expor muitas histórias diferentes sobre desinformação que Natasha Bertrand divulgou durante seu tempo no Político e na CNN. Por que algum membro do governo Trump vazaria alguma coisa para ela? Bem, novamente, como acabei de dizer, estamos investigando quem foi o responsável pelo vazamento. Pode ter sido alguém da comunidade de inteligência ou pode ter sido alguém no Capitólio que teve acesso a esse documento. O FBI está procurando por essa pessoa. Vá em frente. Obrigada, Caroline. O presidente estava... E feito minar o presidente, a pergunta. E
Me desculpe, eu realmente queria retomar esse assunto rapidamente. Antes dos ataques ao Irã, vimos vários outros vazamentos sobre Tulsi Gabbard, o vice-presidente Pence. Existe algum esforço para dividir a equipe do presidente em relação a esses vazamentos e os repórteres que eles escolhem? Eu realmente acredito um esforço fora deste prédio para tentar dividir a equipe do presidente aqui dentro. E às vezes você precisa olhar para essas manchetes e rir, porque já estive em reuniões onde sei que essas coisas são absolutamente falsas. E novamente fazemos o nosso melhor aqui, acredito, para tentar rebater e corrigir as informações com todos vocês, mas existe reportagem falsa. Essa é apenas a realidade deste país, infelizmente. Mas posso assegurar a vocês, a equipe do presidente é forte, especialmente a equipe de segurança nacional. Todos têm muito orgulho do presidente, do nosso comandante em chefe e das nossas forças armadas pela operação bem-sucedida que ocorreu no sábado à noite. Obrigado, Caroline. O presidente ficou, obviamente, muito satisfeito por conseguir que seus aliados da OTAN aumentassem os gastos com defesa. Ele fez as mesmas exigências aos aliados dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico, incluindo a Austrália, de onde eu sou. Como o resultado da OTAN impacta as negociações com os aliados da Ásia-Pacífico, isso por si só fortalece a determinação do presidente em dizer, bem, vocês sabem, nossos aliados da OTAN fizeram isso, agora vocês também precisam fazer. Sim, quero dizer, veja, se nossos aliados na Europa e nossos aliados da OTAN conseguem fazer isso, eu acho que nossos aliados e amigos na região Ásia-Pacífico também podem. Mas quanto às nossas relações específicas nessas discussões, vou deixar que o presidente fale sobre isso. E posso perguntar também, quando ele teve que sair do G7 mais cedo, ele perdeu uma série de reuniões bilaterais que estavam agendadas com outros líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro da Austrália. Obviamente, o presidente Zelensky, ele conseguiu se encontrar desde então, mas há planos em andamento para compensar essas reuniões com os líderes mundiais que ele não pôde encontrar? Sim, acho que muitos desses líderes mundiais entenderam a situação que estava acontecendo no Oriente Médio e a urgência e a necessidade de o presidente voltar para Washington para monitorar essa situação. E, obviamente, essa foi a decisão certa, considerando o sucesso não só da operação no sábado à noite, mas também do cessar-fogo que o presidente conseguiu intermediar desde então, em nome não apenas do nosso país, mas, francamente, do mundo inteiro. Bem, mas ele marcou algumas dessas reuniões e também teve ligações telefônicas diretas com alguns dos líderes com quem deveria se reunir. Nem todos? Nem todos. Edição. Sim, obrigado, Caroline. Então, para esclarecer sobre comércio, o que acontece com os países além da China em 9 de julho? Essa decisão cabe ao presidente e eu deixarei que ele a tome. Ok. E segundo, então agora que o petróleo está em torno de US 60 o barril, quando o governo vai começar a reabastecer a reserva estratégica de petróleo? Essa é, novamente, uma decisão que cabe ao presidente e ao nosso secretário de Energia. Até onde eu sei, não há planos iminentes para fazer isso. Mas, como você viu, com a queda dos preços do petróleo neste país, isso se deve ao fato de que este presidente e o nosso Departamento de Energia realmente utilizaram nossos recursos aqui e tivemos um aumento na oferta, ao contrário da administração anterior, que prejudicou totalmente nossos esforços de energia doméstica e esvaziou e drenou completamente nossa reserva estratégica de petróleo. Então, quando for o momento certo, o presidente tomará essa decisão. Mas neste momento, estamos utilizando os recursos com os quais Deus nos abençoou aqui mesmo, em nosso país, para produzir energia para o nosso povo. E mais uma, se eu puder. Sobre o projeto de lei grande e bonito, o presidente acredita que o parlamentarista do Senado deveria ser removido? Eu não conversei com ele sobre isso, e vou deixar que ele fale sobre o assunto. Bem, no entanto, mais uma vez, ele sabe que isso é parte do processo e do funcionamento interno do Senado, e ele quer ver esse projeto de lei aprovado. E ele continua muito envolvido nessas conversas e nesse processo com os legisladores, tanto no Senado quanto na Câmara e toda a Casa Branca também. Lá atrás, sim, baby. Obrigada, Caroline. Mais cedo hoje, o presidente afirmou que aquelas fotos em Bordeaux que mostravam materiais nucleares sendo removidos ou suspeitavam mostrar isso eram apenas trabalhadores de concreto. Em que inteligência isso se baseia? Olha, o presidente compartilhou essa declaração com todos vocês e eu já respondi a pergunta sobre se o urânio foi movido antes do ataque, e a resposta é não. Existe a possibilidade de o relatório da DIA se tornar público em algum momento? Não creio que esta administração vá adquirir o hábito de compartilhar informações confidenciais e ultrasecretas. Essas classificações existem por um motivo, e eu gostaria que todos que tiveram o privilégio de olhar esses documentos respeitassem isso. Daniel,
Obrigada, Caroline. Você tem sido enfático quanto às expectativas do presidente de que o projeto de lei One Big Beautiful cumpra o prazo de 4 de julho. Ontem, você teve uma grande reunião no Capitólio com o Comitê de Estudos Republicanos. Você saiu satisfeito dessa reunião com o que ouviu? Isso aumentou sua confiança de que o Congresso é capaz de cumprir a expectativa do presidente? Sim, saí. A camaradagem no Comitê de Estudos Republicanos foi ótima. Os membros, você sabe, expressaram seus sentimentos sobre o projeto de lei, mas, como vimos, o projeto foi aprovado na Câmara, apesar de muitos acreditarem que isso não seria possível. Portanto, a Câmara está pronta para receber este projeto de lei de volta do Senado para que possam aprová-lo e levá-lo à mesa do presidente. Foi uma ótima reunião e os republicanos estão muito unidos. Também conversamos sobre a eleição para prefeito na cidade de Nova York e como a vitória do candidato das primárias democratas realmente mostra o quão à esquerda e desequilibrado o Partido Democrata se tornou. E os republicanos realmente estão do lado certo em todas as questões deste país. Bem, estamos do lado da proibição de homens em esportes femininos, do lado de impostos baixos e fronteiras seguras, então esse foi o tópico da discussão. E a união era forte, a camaradagem era grande, e sei que todos estão ansiosos para estar aqui na Casa Branca para a assinatura do projeto de lei na semana que vem. Claro. Obrigada, Caroline. A Suprema Corte decidiu esta manhã que a Carolina do Sul tem permissão para considerar a Planned Parenthood não é uma provedora de saúde qualificada e isso a impedirá de receber fundos do Medicaid. A Casa Branca tem uma declaração sobre essa decisão e o presidente apoiaria um projeto de lei independente do Congresso para cortar o financiamento da Planned Parenthood em nível federal, em vez de deixar que cada estado determine isso. Deixarei o presidente falar sobre essa prioridade legislativa, mas quanto à decisão da Suprema Corte, o presidente sempre afirmou que os americanos não deveriam ser forçados a violar sua consciência e sua liberdade religiosa ao fazer com que seus impostos financiassem abortos, e estamos felizes que a Suprema Corte tenha decidido desse lado hoje. Ou ontem. E então, sobre o Irã, mas em uma questão interna, em janeiro, o presidente Trump revogou as informações de segurança de vários governos anteriores, incluindo Mike Pompeo, Mark Milley e John Bolton. Dadas as tensões crescentes com o Irã neste momento, ele está considerando restaurar essas medidas de segurança? Isso não está sendo considerado agora. Fran. Se eu pudesse continuar falando sobre comércio, eu também tenho uma pergunta sobre o projeto de lei. Você está dizendo, neste momento, que não há planos para estender esse prazo de 8 e 9 de julho? Quero dizer, especialmente com tudo o que tem acontecido do Irã ao projeto de lei tributária no Capitólio. Isso está sendo considerado de alguma forma neste momento? Talvez possa ser estendido, mas essa é uma decisão que cabe ao presidente tomar. E em relação ao próprio projeto de lei, desde que o presidente voltou, o que ele tem feito, além do evento que ele terá mais tarde hoje, para tentar conquistar os senadores indecisos? Ele está fazendo ligações, pressionando, está recebendo algumas pessoas na Casa Branca? Você pode nos contar mais sobre esse esforço? Houve reuniões na Casa Branca esta semana. Eu vi alguns senadores saindo do Salão Oval outro dia e o presidente continua ao telefone conversando com seus amigos no Senado quando necessário. E quando eles ligam, ele atende. E acho que é por isso que eles confiam muito e respeitam sua liderança. E teremos aquele grande evento mais tarde, hoje à tarde, às 4 horas. Eu encorajo todos vocês a assistirem. Vamos ter alguns grandes americanos do dia a dia presentes. Teremos alguns motoristas de entrega que recebem gorjeta. Acho que vamos ter um barbeiro do grande estado do Arkansas aqui presente. Vamos ter alguns agentes da lei, alguns agentes da patrulha de fronteira. E Tom Homan também vai falar. Então, o objetivo deste evento é mostrar ao povo americano como este projeto de lei funciona para eles e como há disposições neste projeto que vão mudar suas vidas. Você pode nos dizer o que você... senadores que você viu saindo do Salão Oval? Vou deixar que o presidente fale sobre isso, se ele quiser. Não compartilho detalhes sobre as reuniões privadas dele sem sua permissão. Emily, pode prosseguir. Hoje, o Departamento de Justiça anunciou que está abrindo uma investigação sobre discriminação no emprego na Universidade da Califórnia, alegando que eles tinham cotas baseadas em raça e sexo. A lei federal proíbe a contratação de alguém com base em sua raça ou sexo, mas você também se opõe ao fato de as universidades se esforçarem mais para garantir que tenham um grupo diversificado de candidatos para considerar, e você espera mais investigações como essa por parte do Departamento de Justiça? Eu não vi essa investigação do Departamento de Justiça, mas certamente posso verificar. O que posso dizer é que a posição deste presidente é que queremos restaurar uma sociedade e cultura baseadas no mérito nos Estados Unidos da América, onde as pessoas não sejam contratadas nem promovidas com base na cor da pele ou no gênero.
O presidente quer que as pessoas sejam contratadas no mercado de trabalho por seu mérito e suas habilidades, e acredito que a maioria dos americanos concorda com isso. Vou responder mais uma. Carrie, por que prometi a você mais cedo? Então, o Ayatollah Khomeini se pronunciou e disse que o Irã, abre aspas, nunca se renderá aos Ismail. Dito isso, o que resta a ser feito diante das possíveis respostas de representantes iranianos na região e até mesmo no EUA? Olha, vimos o vídeo do Ayatollah e, bem, quando você tem um regime totalitário, é preciso salvar as aparências. Acho que qualquer pessoa de bom senso e mente aberta sabe a verdade sobre os ataques de precisão no sábado à noite. Eles foram extremamente bem-sucedidos e foi isso que levou ao acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã, pelo qual o presidente está muito agradecido. E os Estados Unidos da América continuam preparados para defender nossos ativos e nosso pessoal na região. E, novamente, eu só gostaria de enfatizar o sucesso do ataque que ocorreu no sábado à noite e o mundo está mais seguro por causa disso. Obrigado, pessoal, por terem vindo hoje e vocês verão o presidente às 4 horas. Obrigado.